Meus amigos, interessante o nosso tema de hoje. Jesus coloca, eu não vim destruir a lei, isso foi uma colocação dele, mas dar-lhe cumprimento. Todavia, como é que nós temos que entender isso? Primeiro do ponto de vista dele, depois na nossa vida pessoal. Porque, na verdade, nós não vamos chegar aqui para ficar fazendo estudos históricos avançados. Mas o nosso objetivo é sempre verificar como é que isso funcionaria ou funciona na minha vida. O que é que eu posso usar isso para ampliar os meus recursos, para mudar os meus comportamentos? O interessante nisso é que existem duas situações a serem analisadas. Primeiro, em momento algum, Jesus se colocou contra a Torá. Lei, para ele, significa aquela porção do que nós chamamos o Antigo Testamento e que os judeus chamam da aliança, aquilo que ali está colocado como se Deus tivesse mandado que nós fizéssemos, que nós obedecêssemos. E, na verdade, em momento algum, ele vai contra essa lei. No máximo, ele aprofunda essa lei em algumas condições. E, muitas vezes, parece-nos que, quando ele fala em lei, ele estabelece mentalmente uma separação entre a Torá e os 10 mandamentos. Porque, normalmente, quando ele está falando sobre lei, ele se refere, basicamente, aos 10 mandamentos, ou seja, a lei moral. É muito interessante. Por quê? Porque, se nós observarmos a vida dele, Jesus, ele sempre foi, e não podia ser o contrário, um indivíduo no seu tempo. Porque nenhum de nós pode ultrapassar o seu tempo. Nós vivemos no tempo histórico, no tempo sociológico, como um peixe dentro d'água. De vez em quando, você vê o peixe voador, ele pode dar um salto. Nós vemos os golfinhos, eles podem saltar, mas não podem ficar no ar. Eles não podem sair voando. Nem o peixe voador sai voando. Ele dá um salto grande e volta para a água. Então, alguns lampejos de algo do futuro se pode ter, mas não uma visão total, completa, absoluta e permanente, porque nós não poderíamos nunca viver fora desse tempo. Porque, senão, é o que acontece conosco no dia a dia. As pessoas que vivem no futuro são pessoas ansiosas e têm que tomar ansiolítico para poder dormir, para poder sobreviver. Da mesma forma que as pessoas que só vivem no passado são pessoas deprimidas. São pessoas que também têm que tomar antidepressivos para poderem sobreviver. É uma coisa interessante. Jesus vive o seu tempo, vive o seu momento. E, inclusive, ele viveu o tempo todo como o que ele era, um judeu. Muita gente imagina que Jesus era até brasileiro, não era não. Não era não. Como também Deus não é brasileiro não, é papo furado, isso é conversa. Jesus era judeu, nasceu judeu, viveu judeu, morreu judeu e nunca foi cristão. Interessante, nunca foi cristão. Uma vez a pessoa me disse, mas como é que não pode ser cristão? Eu digo simplesmente, da mesma forma que Buda nunca foi budista. Da mesma forma que Maomé nunca foi muçulmano. Ele foi um indivíduo que lançou a ideia. Os outros se aproveitaram. Quem lançou o Cristo no mundo foi um camarada chamado Paulo de Tarso. A partir dele é que surge o cristianismo. Jesus nasceu judeu, viveu judeu, morreu judeu. E, em muitas ocasiões, ele afirma isso peremptoriamente. Tem uma oportunidade em que ele diz, eu vim apenas para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Pronto. Ou seja,
Ele está mostrando, eu sou judeu, eu vivo como judeu, e como judeu eu vou morrer. E morreu efetivamente como judeu. Então, dessa maneira, ele estava mergulhado. Vocês dizem assim, mas ele não era um espírito superior? Chegou aqui, tem que ajoelhar e rezar como aqui, não tem jeito. Tem que se submeter. O encarnado, o espírito, por maior que ele seja, ele não transcende a qualidade humana. Ele é humano. E Jesus deu uma grande demonstração disso, quando ele estava perto de ir para ser preso. Ele estava no Getsemane, ali bem no Monte das Oliveiras, defronte de Jerusalém. Quem já esteve lá sabe bem como é essa visão. Ele estava ali e ele se põe em oração. Ele sabe que ele vai ser preso. Aqui, a percepção dele, tranquilo. Tudo o que ele fazia levava a ser preso. E na última semana ele provocou a morte dele, o tempo inteiro. Porque ele começou a bater de frente com as autoridades. Tá? E, finalmente, quando ele entra em Jerusalém, no início da última semana dele, ele é aclamado como filho de Davi. Para a gente, há 2000 anos depois, ser uma visão histórica e sociológica do momento, não sabe o que é ser filho de Davi. Ser filho de Davi quer dizer ser da descendência de Davi. Logo, ele era um presuntivo herdeiro da coroa. Por isso tinha que morrer. Só esse fato levava ele à condenação à morte. Acabou. Porque os espiões romanos, a essa altura, já sabiam disso. E sabendo disso, ele estava com os dias contados. Então, ele sabia disso. E, naquele dia, ele estava tendo, muitas vezes, o pressentimento, ou até tendo a sensação, muitos de nós temos alguma percepção do que vai acontecer. E ele o que faz? Uma oração interessante, que no meu livro Ensina-nos a Orar, eu chamo de a oração difícil. Ele começa a orar e dizer, Pai, se possível, passa de mim este cálice sem que eu o beba. Todavia, que não se cumpra a minha vontade, porém a tua. Olha que ele, nesse instante, contradiz o que ele pregava. O que ele pregava? Pedi e recebereis. Tudo aquilo que pedirdes em oração, crendo, receberás. Essa é fundamental. É, inclusive, uma pregação que eu tenho sempre. Se você quer, você peça a Deus, eu quero, e Ele vai lhe dar. Porque pedir, recebereis. Tranquilamente. E ele, nesse dia, não pede para receber. Ele coloca uma condicional. Se possível. Ele não diz, eu não quero. Ele coloca-se como alguém que sabe que existem situações, existem objetivos que transcendem muitas vezes a nossa pequena personalidade, que nós às vezes achamos que é uma grande coisa e é uma porcaria. Sejamos quem sejamos, é uma porcaria mesmo. E ele se coloca numa posição, eu não quero sofrer. Eu não quero passar por isso. Todavia, eu não me rebelo contra. Se houver uma necessidade, eu passo por isso. Então, se possível, passa de mim esse cálice sem que eu beba. Todavia, que não se cumpra a minha vontade, porém a tua. E aí ele dá uma lição interessante, que uma das pessoas que captou isso foi o nosso amigo Adenauer. Quando ele fala entre espírito e personagem, que muita gente às vezes não está entendendo o que está falando. Jesus, a certo momento dessa prece, ele diz, porque o espírito está preparado, porém a carne é fraca. Ou seja, existe uma dicotomia em nós. O espírito, que tem uma consciência muito mais ampla, e o corpo, que é um bicho. Ou, aliás, é uma composição de bichos
que nós, enquanto espíritos, usamos, mas que tem vontades próprias. Vocês querem ver se ele tem vontade própria? Comece a beber muito para tu ver, ou pega um vício e depois tente sair do vício. Vá, tente. Mentalmente você sabe que quer sair, que aquilo não é bom para você, mas na hora H, cai de joelhos e comete. Quantas pessoas, me lembro de Bernard Shaw, ele dizia que deixar de fumar era a coisa mais fácil do mundo. Ele já tinha deixado mais de 200 vezes. Facílimo. Ele deixava, voltava. Deixava, voltava. Quanta gente já faz isso? E em outros vícios a mesma coisa. É porque tem a vontade fraca. É isso que quer. É isso que diz assim, eu quero minha nicotina que você me viciou nela. Então se vire. E aí começa a luta entre espírito e corpo. Não só isso, em várias coisas e situações na vida que nós não queremos. Sabemos que está errado mentalmente, mas que o corpo diz, eu quero. Então, eu mando e acabou. Só quem tem realmente um exercício de força de vontade paga o preço. Então, ele diz isso, interessante essa posição. O espírito é forte, porém a carne é fraca. Quem dissesse, enquanto espírito, eu não tenho problema, eu passo. Mas o problema vai ser aqui, quando me pegarem, me baterem, quando me enfiarem cravo, quando me pendurarem na cruz. Porque a morte seria essa. Pelo crime de ser descendente de um rei. Os romanos não iam aceitar e iam fazer um escarmento público. Tanto assim que na cruz estava lá escrito INRI, Jesus Nazareno, Rex Iudeorum. Foi o crime dele. Jesus Nazareno, rei dos judeus. Ele foi condenado por esse crime. E também pelas suas virtudes. Jesus é morto pelas virtudes dele. Então, com relação a nós, o que é que isso tem a ver conosco? Aproveitando isso. Existe uma lei, que é a lei humana, que nós todos somos obrigados a seguir. No momento que nós não seguimos, a polícia, os juízes, o júri vão agir sobre nós. As leis vão agir, o Código Penal, o Código Civil e etc. Se nós violamos, sofremos as consequências imediatamente. Mas existe uma lei profunda que é a lei do nosso desígnio, da nossa vida. O que é que nós estamos aqui para fazer? Muita gente pensa que nós estamos aqui para divertir. Viver uma vida de esbórnia, se divertindo o tempo inteiro. E no final, paga o preço por isso. Por quê? Porque a vida cobra o seu preço. Nós temos o direito de fazer. Podemos fazer o que quisermos, sim, mas sempre vamos passar por um problema. Eu vi agora essa situação que está aí acontecendo, do vírus. O pessoal... Eu estava em Belo Horizonte, no aeroporto, voltando para Salvador, na quinta-feira depois do Carnaval. E eu vi um casal jovem, bem jovem. Os dois com máscara. Eram dois únicos com máscara. Você dizia, está errado? Não. Todo mundo pode usar máscara. Mas dá a impressão que nós estamos num caos absoluto, imediato. Na hora, peraí, calma. Não é assim, não. Existe uma epidemia no mundo, claro. Mas uma epidemia que está atingindo muito. É uma gripe. Só que é uma gripe braba. Porque, aliás, gripe é uma doença terrível. Nós é que chamamos sempre de defluxo de gripe. Se a gente dá um espirro, eu estou gripado. Não está, não. Porque se você estivesse gripado, você tinha que ir para o hospital. Porque gripe é uma doença terrível. Nós temos resfriados. Agora, quando temos gripe, o negócio é sério. Mas eu estou vendo, a pessoa já está com medo de que possa ser contaminado. Ou seja, existe um terror em certas pessoas que terminam criando problemas para si. Em primeiro lugar, por que é que eu vou estar
preocupado com uma coisa dessa. Eu tenho que tomar os devidos cuidados, naturalmente. Ter a minha higiene, lavar sempre a mão, mas isso é beabá. Nós não cumprimos porque não cumprimos, mas lavar a mão sempre é algo normal. Ter um álcool gel, algo normal. Ter cuidado de não estar no carro fechado usando o álcool gel para depois cair no bafômetro. Porque a gente pensa que só em bebeda se bebe. Não. Uma vez eu estava num grupo de amigos só bebendo Coca-Cola. Mas os outros todos estavam bebendo e bebendo pesado. De repente eu comecei a me sentir assim, eufórico, alegre. Como eu estivesse embriagado. Eu estava alto, como se eu tivesse bebido alguma coisa, alto. Eu disse, por que está vendo? Eu não bebi, só estou bebendo minha Coca-Cola, que não faz mal a ninguém. Né? Coca-Cola normal, que é para gente magra. Coca-Cola zero é para gordo. Então, eu nunca tomo Coca-Cola zero, porque ela engorda. Então, a Coca-Cola normal, mas aí, de repente, me veio aquele insight de já o meu bafo de todo mundo aqui. Eu digo, é verdade. Eu estava contaminado pelo bafo do pessoal. Que havia aquela aura de cachaça em volta de mim. E eu estava respirando. E, de repente, eu estava alto. Eu digo, eu tenho que sair daqui, porque senão eu vou ter ressaca amanhã. Ou seja, é aquilo que nós estávamos mergulhados numa estrutura social. Ah? Mas, voltando à colocação de Jesus, nós temos uma vida, nós temos uma existência, existem leis que regem a nossa vida. Uma das leis fundamentais é aquela que rege a relação mente e corpo. Olha o que ele diz, o espírito é forte, mas a carne é fraca. Aqui é o espírito, aqui o personagem. Esse personagem se rebela contra mim. Ou eu posso me rebelar contra esse personagem. E se eu me rebelo enquanto espírito, enquanto personagem, eu mato ele. Isso acontece com muita gente. A famosa pulsão de Thanatos, de que falava Freud. Quando vem de dentro do espírito, eu quero morrer, eu morro. Eu já tive experiências interessantes quanto a isso. Uma experiência interessante é com criança. Criança recém-nascida. Quando uma criança recém-nascida começa a ter muita doença, uma atrás da outra, ou doenças muito difíceis, e eu me lembro de 2 amigos meus que são espíritas, tem inclusive um centro espírita que eles dirigem, eles fundaram e dirigem, e eles tiveram um filho, uma filha, não, um filho. E um dia ou 2 depois, ele liga para mim, Djalma, estou com um problema, diz o que é? Meu filho, desde que nasceu, está na UTI, os médicos não sabem o que ele tem, estão fazendo exame de todo tipo. Eu digo, simples, amigo, pega ele, vai lá, na UTI, entra, chega no ouvido dele, dá um esbregue nele. Ele diz, como dar um esbregue nele? Eu digo, ele está querendo ir embora. Ele descobriu que nasceu no Brasil, disse, meu Deus, não era esse, errei. Não, porque é uma tragédia. Você nascer no Brasil é uma tragédia. Então, meu Deus, nasci no Brasil. Mas, brincadeira à parte, o que ele diz? Ele se arrependeu. Por várias circunstâncias, o espírito. E aí o espírito começa a querer matar o personagem, ou seja, o corpo. O espírito querendo matar o corpo. Eu disse para ele, eu fiz brincadeira aqui, mas eu disse para ele, chegue lá, tenha uma conversa séria com ele. Diga dos sacrifícios que você fez, que a mãe fez. E, se possível, deixe a mãe dar um esbregue. Que mãe sabe dar esbregue, né? Que mãe é o bicho mais cobrador que existe no mundo. E é o bicho que sabe usar isso. Né? Mãe manipula, que é uma coisa. E como faz a pessoa se sentir culpada? Mãe tem esse dom. Eu me sacrifiquei por você. É um drama. É tudo artista. Eu digo, bota ela para falar.
Chega lá, faça o draminha dela em cima. Meus 9 meses, eu sofri para ver você, para ter a alegria de crescer com você. Pois é, não sei se foi dessa forma ou não. Eles tiveram uma conversa, o menino ficou bom. Logo, não demorou. Há pouco tempo, uma senhora, avó, me liga. Djalma, me ajuda, que o pessoal pensa que eu sou adivinhão. Não, o pessoal pensa que eu sou aquele hierofante, aqueles que tem aqueles turbantes na cabeça, o mestre ascensionado. O pessoal projeta isso em mim, mestre ascensionado. Então, eu sei tudo, eu tenho resposta para tudo. Aí ela me liga, Djalma, a minha neta de 10 meses está na UTI. E os médicos não descobrem o que ela tem. Não descobrem e ela parece estar piorando. Me bateu na hora, eu digo, vá lá, entre, no ouvido dela, diga que ela vai receber. É menino, aliás, é um menino, um neto. Diga para ele que ele vai ter todo apoio, todo mundo ama ele, a família dele, que ele sempre foi esperado, que farão o melhor por ele, que a vida dele vai ser maravilhosa, mesmo que seja mentira, mas vale nessa hora. É uma mentira bem empregada, tem um objetivo. Ela foi e fez. No dia seguinte o menino começou a melhorar, no outro dia já estava fora. Por quê? Uma luta entre o personagem, entre o espírito e o personagem, entre o espírito e o corpo. O espírito não estava satisfeito por alguma coisa. Algo aconteceu, eu não sei como é que estava a vida da mãe com o pai, eu não sei. Mas alguma coisa houve. Como não fizeram terapia comigo, eu não sei qual é o problema. Mas que eu percebi que tinha, e já outros casos eu vi. Já outros casos eu vi assim. Então, nós vivemos dentro de uma lei muito séria. Uma lei que nós não podemos nem destruir, porque quando vamos contra a lei, nós pagamos o preço. É uma lei interior, é a lei espiritual, é a lei fundamental que rege a nossa vida. Com essa crise, eu estava falando do vírus, que um amigo meu me disse que o mundo estava acabando. Por quê? Porque o setor dele de trabalho foi quem está sofrendo mais com a crise. São os setores de viagem. Está sofrendo mais com a crise. Ai, porque está tudo, é coisa, o mundo está para acabar. Eu digo, calma. Não tenha problema, porque esse problema não afeta só você, afeta o mundo inteiro. Dentro de 2, 3 ou 4 meses, esse negócio dessa gripe já era. Desculpe, porque está todo mundo interessado em que já era. Porque ninguém quer comprar nos lugares onde tem muita gripe. Porque o que vem de lá pode já estar com o vírus da gripe. Então, amigo, há um interesse muito maior para acabar com isso. Agora, aguente a crise. Agora eu faço uma pergunta para você. Você tem uma habilidade outra. Eu não vou dizer porque tem gente aqui que pode saber quem é que eu estou falando. Tem uma grande habilidade. Por que você há muito tempo não já colocou essa outra habilidade em atividade? Eu sempre pensei, eu digo, a minha mãe dizia que de pensar morreu um burro. E você parece que vai morrer. Porque é burro. Você tem essa habilidade que dá dinheiro. Então, e você está botando todos os ovos numa cesta só. Se a cesta cair, já era, amigão. Então, você está aprendendo. A crise veio para dizer, abra o olho, infeliz. É um outro problema. Como é que nós olhamos a lei que rege a vida? Nós olhamos tudo como uma tragédia. Então, esse vírus afetou os setores tais, afetou o setor em que eu trabalho. Então, o que é o problema? A primeira ação é pensar, por que eu fui apanhado de calças curtas com essa crise? O que foi que eu não vi antes? O que era que eu devia ter feito que eu não fiz? E o que eu devo fazer daqui para frente? Primeiro ponto, como é que eu sobrevivo a essa crise?
Segundo ponto, começar a fazer algo para eu superar as crises seguintes, porque isso que aconteceu agora já aconteceu algum tempo atrás, vocês se lembram? A gripe da galinha, a gripe não sei de onde, e tudo vem da China. A China virou agora o centro do mundo. Tudo vem dela. Então, se a crise já se repetiu 2, 3 vezes, e eu caio nela sempre, desculpa, mas eu sou burro pra caramba. Eu sou muito burro. Por quê? Porque eu já tive tempo e já tenho de tomar atitudes. A lei está aí, a lei da vida está mostrando isso sempre. Quando nós entramos num problema, em vez de estar pensando, culpando o mundo, culpando Deus, todo mundo, não. Existe algo que está exigindo alguma coisa. E a vida está chamando a atenção nossa. É Jesus Cristo, ó, se possível, passa de mim esse cálice sem que eu beba, mas que não se cumpra a minha vontade, porém a tua. Quer dizer, eu não tenho todo o conhecimento de todas as variáveis. Eu tenho é que sim me adaptar àquela situação. Passei por uma crise, é uma crise física. O que é que eu tenho? Tenho que tomar atitudes para não voltar àquilo. Ir para o médico, tomar remédios, estar sempre fazendo exame, etc, etc, etc. Beleza. Mas eu estou no meu negócio, de vez em quando tem uma crise, eu tenho que buscar uma derivação, ver outra coisa, fazer paralelo a isso. Ou seja, eu sou um senhor da minha vida. A vida tem suas leis, mas eu sou o senhor da minha vida. Existem situações que transcendem. Outro dia, alguém me falava que estão vendo a notícia de alguém conhecida dela, que já tem uma certa idade, uns 50 e tantos anos, viveu um casamento atribulado, o marido morreu, ela agora ficou só e começou a usufruir a liberdade. Começou a fazer coisas que não fazia, sair para jantar fora, sair para coisa com as amigas, que tem gente que acha que casou, morreu. Não é? Se enterra. É idiotice. Mas fazer o quê? Tem gente para tudo. Aí, no momento em que ela começa uma liberdade, ela aparece com um câncer no pâncreas. E a pessoa me diz, Djalma, que coisa injusta. Eu digo, por que injusta? Agora que ela vai, eu digo, por que você não pensa um contrário? Por que você não pensa assim? O que uma pessoa, na hora que se vê livre, que passou por um casamento que foi como boa parte dos casamentos, em que não havia amor realmente, porque na maioria não tem, o que tem é o quê? É um exercício de poder, e onde existe o poder, o amor não existe. Onde tem poder, não tem amor, acabou. Então, dentro do casamento, quando um tenta impor o poder ao outro, o amor não existe. É um senhor que quer um escravo, ou uma senhora que quer um escravo. Tanto faz para um lado, como faz para o outro. Eu digo, por que uma pessoa não se permitiu ter a liberdade? Por que você não para pensar? Você já viu um passarinho que você cria na gaiola e um dia você abre a porta para ele sair e ele não sai porque ele tem medo da liberdade? E você pode me falar do que efetivamente aconteceu, a culpa que ela carrega? Futuque. Porque na terapia já me surgiram várias pessoas que desenvolveram câncer e nessa área, e essas pessoas todas eram pessoas que carregavam culpas. Mas o dela é pior. É uma pessoa que não se permite ser livre. Olhem bem. Existe uma lei. A lei é a seguinte: se eu ajo contra mim, enquanto espírito, ajo contra aquilo que o meu personagem pode desenvolver, eu vou receber de volta. Eu vou criar problemas para mim. E o problema maior é que cada um de nós
está o tempo inteiro botando a culpa do problema que passa em alguém. Ah, fulano me deu um tapa. E eu me lembro dos chineses. Eles dizem assim: se alguém me bate na face, a primeira vez, a culpa é dele. Na segunda, a culpa é minha. Eu posso não esperar tomar uma cacetada. E tomar cacetada. Mas aí eu já tenho experiência. Daí para frente... Ah, mas a gente não tem que perdoar? Sim, mas perdoar não significa estar agarrado e abraçado de jeito nenhum. Significa o quê? Se eu sei que a pessoa pode aprontar comigo, eu vou relevar. Porque ninguém perdoa efetivamente. Só se tiver Alzheimer. Que aí vai esquecer. Não. O único perdão que existe é o Alzheimer. Porque aí é o esquecimento total. Fora isso, você vai perdoar, perdoa. Mas se algum tempo você veja, no dia 3 de março de 2000, fulano me aprontou essa. Oh, você está lembrado? Não perdoou? Era para esquecer. Mas não esqueceu. É Alzheimer que vai fazer. Então, mas você, se começar a segurar um ódio ou raiva pelo outro, você se prejudica. Porque começa a trocar uma energia a nível psíquico com o outro e vai terminar destruindo sua vida, porque os dois vão ficar se envenenando. É a famosa lei da vida, o psiquismo nosso. Nós somos responsáveis pela nossa vida. Agora, eu não sou responsável pela vida do outro, de jeito nenhum. Outro dia tem uma pessoa que veio para mim. Era uma esposa e queria mudar o marido. Eu digo, esqueça. Então, eu digo, esqueça. Porque nem a mãe dele mudou aquela desgraça, quanto mais você. Quanto mais você. Para com isso. Mas então o que é que eu vou fazer? Mude você. Como é? Eu digo, sim. Mude você. Deixe de ser aquilo que você tem sido sempre até agora. Mude. Porque quando você mudar, ele vai começar a pinotar. Por quê? Porque você vai deixar... Ele já sabe como manipular você. Que botão ele aperta para você pular. Se você muda, ele vai apertar o botão, você não vai pular. Ele vai começar a ficar com um grilo na cabeça. Então, é melhor que ele tenha grilo na cabeça que você. Porque o grilo vai ficar lá, plim, 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 plim. Problema dele. Quer mudar ele? Mude você. Por quê? Porque se você convive com uma pessoa que está acostumada com você e você muda, ela já sabe como vem. Mas se você fez assim, cadê? Não bate mais. Eu não estou. É lei. É uma lei. Jesus Cristo veio, não veio destruir a lei, mas dar cumprimento. E qual foi? Para ensinar para a gente, usa a tua cabeça. Você só pode com você, você só muda você só transforma você. Deixa de culpar o outro. Não, mas eu sou infeliz porque fulano... Você está sendo infeliz porque quer. Você pode pagar um preço difícil e sair da infelicidade, que pode. Agora, precisa saber se você quer pagar o preço. E aí vem a história que eu estava contando da moça. Ela vivia um casamento difícil, subordinada, não deixava fazer nada, porque tem uns imbecis que acham que são dono da mulher. É imbecilóide, idiota, completo. Então não pode fazer nada. Não pode? Ok. Ela se acostumou com isso. No momento em que ela podia ter uma liberdade, ela não se permite ter. Quer dizer, nós temos que aprender a usar isso. A usar o seguinte, eu só sou responsável por mim, eu só posso fazer por mim, eu não posso fazer pelo outro. Eu posso tentar ajudar o outro, mas precisa saber se o outro quer. E tem mais, quanto mais eu me esforço para tentar mudar o outro, mais o outro vai usar isso para me manipular. Vejam vocês, por exemplo, com filhos que são viciados em droga. Eles toda hora dizem assim, eu vou mudar. Quando você vê alguém, está
estava namorando com alguém, acabou. Aí a pessoa diz, eu mudei. Mentira, não mudou. Porque para mudar é um trabalho. Você leva anos e paga um preço terrível para uma mudança. Quem em 5 minutos, 2 dias, 1 mês diz, eu mudei, porcaria nenhuma, mudou nada. Está manipulando você. Está ali enrolando para que você caia novamente nas garras dele. Ou dela, dele ou dela. Tá? O filho drogado manipula, que eu vejo sempre. Outro dia alguém me disse, o que é que eu faço? Digo, você só tem 2 coisas. Ou bota ele para fora de casa, ou simplesmente corta todo e qualquer dinheiro, só que ele vai começar a lhe roubar. Portanto, só tem um jeito, bota ele para fora. Já é adulto, já é sobre si, vai se virar. Ah, mas é meu filho. Eu digo, então pague o preço. Então pague o preço. Porque a lei está lhe dizendo isso. Você quer se livrar do problema? Faça como Alexandre, corte o nó górdio, paco. Você sabe a história, não é? Alexandre chegou num lugar que tinha um carro de boi, e que pegaram e deram um nó com corda. Quem desatasse aquilo seria o conquistador do mundo. Ele chegou lá, olhou, disse, ninguém conseguiu, vou eu que vou conseguir, puxou a espada e creu, cortou, pronto. Prático, rápido e eficiente. Ou seja, tem um nó górdio na sua vida, corte ele. Ah, mas aí eu vou sofrer. E aí? A lei é essa. Existe uma lei. Então, quando Jesus diz, eu não vim destruir a lei, ele veio se submeter, ele tinha uma lei. O desígnio dele era para criar um impacto no mundo, e o impacto seria a morte dele. Observe que todos os grandes reformadores do mundo, eles passaram quanto tempo para fazer a reforma? Buda levou anos, Maomé levou anos, podem pegar todos. Muitos anos. E Jesus Cristo? 3 anos. 3 aninhos. E com 3 aninhos, nós estamos no mundo ocidental falando dele. Eu lhe garanto que a essa altura, pelo mundo ocidental inteiro, tem muita gente falando dele. 3 anos. Porque aquele marketing fundamental foi a cruz. Aquele foi o momento. Ele na cruz, é como todos nós vemos ele. E ele não destruiu a lei, ele se submeteu à lei. Então nós temos que nos submeter. A lei do crescimento, a lei da evolução, exige que nós olhemos para nós, que nós tomemos a atitude a nosso favor. É aquele célebre ensinamento de Jesus. Amar ao próximo como a si mesmo. Ora, esse mandamento está errado. Ele disse errado. Como que ele disse errado? Porque se você pegar a frase, nessa frase, qual é o ponto mais importante? Amar ao próximo, que é o primeiro, não, senhor. Como a si mesmo, ou seja, para que eu ame o próximo, eu tenho que me amar. E eu me amar significa eu cuidar de mim. E eu me amar significa eu tomar atitudes a meu favor. Eu me amar significa eu me desenvolver. Essa é a grande lei. Então, devia ser ame-se e depois ame o próximo. Porque você só poderá amar ao próximo se você souber o que é amor. E como é que você sabe o que é amor? Exercitando em você. Se você se coloca como objeto do seu amor, cuida de você, faz o melhor por você, desenvolve seus potenciais, estimula-se para ser cada vez melhor em todos os aspectos. Não estou falando do ponto de vista moral, não sei o quê. Eu falo em todos os aspectos. Desenvolvimento total. Se você faz isso com você, você pode fazer com todo mundo, porque aprendeu o que é amar. Mas enquanto não fizer com você, vai fingir que ama os outros. Mas, na verdade, está exercitando poder, está exercitando apego, está exercitando qualquer coisa, menos efetivamente amor.
Porque amor é, acima de tudo, liberdade. Mas amor é, acima de tudo, liberdade que eu dou a mim, empoderamento que eu dou a mim, atitudes positivas que eu dou a mim. Que Jesus seja conosco.